amigos da JPTV, estamos no ar também pela Rádio Progresso Montenegro com mais uma edição do programa O Estúdio Aberto, direto da redação, justamente com o João Batista Teixeira, no nosso Estúdio Cristal, nosso estúdio moderníssimo, inaugurado nesse exato momento. Eu ia dizer, nós não temos aqui celebração, mas está sendo inaugurado, é um dia feliz para todos nós, né? Claro. Na medida em que as nossas instalações aí vão sendo cada vez melhor utilizadas, e chegou um momento bacana aqui, parabéns para ti aí, para toda a equipe. Estamos mais uma vez aqui com direto da redação, né, Adriano? O programa, ele nasceu como estúdio aberto e não deixa de ser, né? Temos aqui atrás das nossas costas, nós temos a Rua Oswaldo Aranha, onde fica a sede do Grupo Progresso de Comunicação, e com a dinâmica aí das pessoas, dos carros, bacana, isso é bom demais. Essa interação nesta casa, que é um templo da comunicação do Vale do Caí. 114 anos, já dá para chamar de templo, né, Adriano? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem aqui o ambiental da Rua Oswaldo Aranha, as pessoas passando, os carros passando, que maravilha, né? Bom demais, interativo. Na era da interação, né? Teixeira, aqui o portal JP News está noticiando que no próximo dia 20, na semana que vem, será votado e lido o relatório final da comissão processante que investiga a possibilidade de irregularidades na construção da ciclofaixa na Rua Capitão Cruz, bem no meio, né? E não tenho dúvida que será aprovado, porque são dois vereadores de oposição e um da situação, Gustavo Zanata e Renato Fernandes, e o Dorinho. Depois tem que ir a plenário para ser aprovado ou não, e precisa no mínimo 7 votos. Ontem nós tivemos, até o JP News postou, o prefeito Paulo Azeredo sendo interrogado, né, Adriano? Que situação, aquilo eu olhei, independentemente de pessoas, nós costumamos dizer e mantemos isso muito a sério aqui no grupo, as pessoas pouco importam, né, no sentido último, não importa as pessoas, importa na realidade que se tenha não só a legitimidade como a eficiência no uso do poder público, né? E o que se passa normalmente, Adriano, aqui em Montenegro tem acontecido, isso não está funcionando da melhor maneira, né? Então a gente na realidade vai padecendo, né? Padecendo em relação a essa situação, Adriano, aqui, enquanto o nosso técnico nos alerta aqui, né? Que precisa aproximar do microfone, o Adriano também aqui. Está o som aqui do nosso apoio técnico do Andros, da Inove. Graças a ele a gente faz a coisa aqui andar. E obrigado, Andros, está feito. Aproveitando, Andros, estamos sem internet aqui. Bom, tu falavas então isso, né, Teixeira? Coisas da inauguração, né, Adriano? Coisa da inauguração. Teixeira, olha só, a gente segue para mais notícias aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Nessa sexta-feira já estará circulando o jornal O Progresso, já vou colocá-lo aqui em primeira mão, né? São 10 mil exemplares, olha, 5 mil exemplares em 10 municípios da região. E a novidade aqui é que o terreno que abrigou durante muitos anos o frigorífico Renner, nos últimos anos, as ruínas do Renner, poderá ser transformado em uma área de cultura e lazer. Bom, nós estamos sendo otimistas aí, nós temos até a missão, né? Não de ser chapa branca ou de ficar beneficiando quem quer que seja. Nosso objetivo é ajudar a comunidade, as comunidades do Vale do Caí. Nesse caso em particular, é uma notícia que não posso dizer que seja notícia, né? E não se pode nem dizer que seja algo auspicioso, né? Na medida em que não passa de um plano, né? Mas, a bem da verdade, Adriano, é uma situação que a gente augura que possa resultar em algo efetivo, né? Claro. Que de fato aquela área seja utilizada, a gente vem propugnando por isso aqui, não é uma ideia nossa, isso é uma ideia antiga, muitas pessoas já tiveram, mas a coisa por outro lado não anda, né? Nós precisamos de fato utilizar aquilo da melhor maneira. A Brigada Militar pode utilizar? Pode, né? Mas é um espaço, a Brigada tem um espaço enorme e provavelmente hoje pelo menos subutilizado, né? Bota enorme nisso, né? E tão subutilizado que aquele prédio persistiu lá durante tanto tempo e não há um plano, tanto quanto saibamos, não há um plano de utilização dele por parte da Brigada Militar. Então a comunidade tem que usar esse momento, não poderia desperdiçar esse momento de forma alguma. Quando eu digo comunidade, eu digo as forças vivas do município. São aquelas pessoas que movidas por indignação, por responsabilidade, por comprometimento com a comunidade. Associação comercial, Câmara de Vereadores, né? Associações de bairro e todas as ONGs de Montenegro, e não são poucas, toda essa turma devia estar envolvida para ajudar, para pressionar, para sensibilizar
as autoridades do município e estaduais, por que não? Né? Porque isso, na realidade, essa área teria que ser cedida, tem que ser negociado isso, né, Adriano? Mas de concreto, para valer, a gente não vê a coisa andando. Isso é uma lástima, né? E aí tem uma conversa, me parece que a ideia é do vereador Zanata, menino jovem, aí, bela pessoa, né? Conheço desde pequenininho o Zanata, né? E tenho aqui, o meu comentário vai pela amizade que tem por ele, pela família dele, mas até como vereador ele vem se destacando, o Zanata, né? É um menino promissor. Eu acho que ele, se reeleito, vai acabar sendo um vereador de grande valia aí para o município, como já é, né? E essa ideia ele reaviva, muito boa, mas é preciso agora caminhar para que isso ande, né? Aí o vereador Crantos já se manifestou apoiando, dizendo que o governo que é do PMDB pode contribuir, ótimo, mas cadê vamos dizer assim, a posse do município? Tem que, eu sempre entendo, nós não podemos construir uma casa no mar, né? Sempre se briga, esse cara comprou um terreno no meio do mar, né? Essa ideia, até esse momento, é terreno no meio do mar, né? Precisamos consolidar isso aí, um plano, um projeto. Acho uma ideia caindo de maduro, não é uma ideia bonita, é uma ideia caindo de maduro, porque afinal de contas, se nós tivermos ali um parque, né, hoje em dia se usa cultura e lazer, quadras esportivas, lugares para os filhos sentar, bem arborizado, isso é um tesouro, né? E Montenegro não tem, né, Adriano? Tem o Parque Centenário, mas o Parque Centenário bonito, tem sido aproveitado inúmeras vezes, mas agora o ginásio lá, a coisa ficou paralisada durante tanto tempo, mas falta esse espaço em Montenegro. E a beira do rio, puxa vida, é cartão postal. Tomara que vá para frente, mas vamos cuidar para que isso não seja mais um factoide, né? Até porque o prefeito Paulo Azeredo, antes de se eleger, prometeu até restaurante em cima do Renner, né? E o Renner... E rotatório ainda. E rotatório, quer dizer, como em Veranópolis, né? Lá em cima e girando, para o pessoal para apreciar a paisagem, né? 360. Né? Boa coisa. Bom, Teixeira, nós estamos em plena evidência aí da Feira do Livro, que está na sua 13ª edição, Feira do Livro de Montenegro. O portal JB nos destaca aqui que música na calçada descontrai visitantes da Feira do Livro. Isso já vem acontecendo há mais de uma edição. À noite, sempre lá o pessoal se reúne para cantar e tocar. Tem sido uma parte de entretenimento bem bacana da feira, né? Olha, Dani, eu acho que isso aí poderia ser, até não em horários tão fixos, poderia até se estender durante o dia, né? Porque não há a menor dúvida de que a música encanta. Tu sabes que uma das minhas decepções, assim, na primeira ou segunda vez que eu fui para a Itália, era não escutar música de rua. Puxa, mas isso aqui é um país de cantante, né? Pô, não tinha música, raro. Depois, em alguns lugares se encontra, mas eu pensei que era uma festa, né? Não era assim. Já na Alemanha, isso se dá muitas vezes porque o pessoal da antiga cortina de ferro vai para a Alemanha, os alemães são abastados e generosos. Então o camarada fica na rua, naquelas ruas as ruas principais das grandes cidades, tocando ali com uma capa de violino aberta, o sujeito vai depositando as moedas, as pessoas, os passantes, né? E chama atenção, aglomera e encanta a vida, né? Porque por maior que seja a nossa desgraça, Adriano, a nossa tristeza, uma bela música joga a gente para cima. Então é uma iniciativa bonita, né? E há cidades onde isso acontece, por exemplo, Buenos Aires, volta e meia, o sujeito encontra uma turma ali até dançando tango, né? Como é bonito isso. Claro que é uma ocasião, às vezes, para os batedores de carteira também, né? Em São Paulo. Mas eu não resisto, Adriano. Tu é daqueles como eu que para quando vê uma aglomeração? Sim, não? Sim. Eu paro, sou curioso. Paro, dá uma olhada aí. E esses dias, aliás, li recentemente, para fechar o comentário, que um menino flautista, um virtuoso, rapaz, que em São Paulo, que eu vi menino, o pai dele tocava cavaquinho, o irmão tocava cavaquinho também, e ele tocava flauta. Mas um talento, uma coisa de louco, guri. E o pessoal tentou ajudá-lo, né? Tentando formalizar o ensino dele, porque ele aprendeu com o pai, ele tinha tocado os instrumentos, ele viu o pai tocando e pegou, mas o guri tinha um dom divino, né? Mas se perdeu, né? Acabou caindo em drogas, coisa e tal. Ele foi recentemente mas objeto de uma matéria de um jornal de grande circulação de São Paulo, falando, ele estava tentando voltar agora, né? Mas até com o Altamiro Carrilho, o pessoal colocou ele, tentou direcioná-lo, teria sido um músico extraordinário, né? Mas não deu certo. E isso tudo é bonito, essas coisas de rua. E aqui a Fundarte, a Cidade das Artes, né, Adriano?
Agora, bacana, eu quero dar os parabéns aqui, aproveitar, os parabéns a todos os organizadores, a Karina Luft, que é a patrona, a Ames, que é presidida hoje pelo Carlos Dezer, nosso colega aqui de redação, o Sesc, o Matheus Araújo e toda a equipe dele. Que evento bonito, né? Eu me encho de orgulho do evento que transcorre aqui em Montenegro e que a gente, pelo grupo, procura, digamos assim, retratar e divulgar da melhor forma. Estamos com a equipe direto lá na Feira do Livro, trazemos várias reportagens, uma delas diz respeito à patrona, né? A Karina Luft, que ela está dizendo aqui no JP News que a família foi importante para o seu crescimento literário, Teixeira. Pois é, Adriano, às vezes a família enterra, né? Ela sufoca o sujeito e às vezes eleva, né? No caso dela, uma história feliz, e normalmente a história é feliz, e quando enterra, às vezes enterra não por maldade, enterra às vezes por esmaga, né? Tem pai que é muito brilhante, né, Adriano? E esmaga o filho pelo talento do pai, acaba esmagando o filho. Ou um pai exigente demais, que transfere para os filhos as suas frustrações, os seus sonhos, né? O sujeito que, não, meu filho vai ser médico, né? O sujeito não tem a menor habilidade, não tem a menor pendor, mas acaba tentando por algum tempo a medicina porque o pai e a mãe queriam, né? Normalmente é a mãe que quer que o filho seja médico, né? Vocês pensando já na velhice, né? Ou achando aquela história assim do bem comum, da profissão nobre. Nobres são todas as profissões, né? Nós que levamos informação às pessoas, as pessoas que dirigem seu automóvel, os taxistas, os varredores, todos são essenciais, todos têm mérito, e essa é uma das transformações que precisa acontecer no Brasil. No caso da Karina, que foi... que escreveu para o jornal Progresso durante muitos anos, né, Adriano? Sim. Foi, né? Tu como editor? Sim. Foi prolongado o tempo, né? Não, foi uns 2 anos, eu acho, no máximo. Né? Bom, de qualquer maneira, tivemos aqui o prazer de tê-la como cronista, e ela é talentosa, né, Adriano? Sem dúvida. E merece, evidentemente merece a homenagem que teve, porque ser patrona de um evento como esse é bonito, né, Adriano? Bacana, tem que se sentir orgulhosa. E esse evento... eu só vejo um futuro, um horizonte maravilhoso, Adriano, para o evento. Eu acho que nós teremos aqui feiras do livro cada vez melhores em Montenegro. Tá certo. Teixeira, agora a gente entra no esporte aqui, vou repercutir Jornal O Progresso, a página 15, que tem como colunista, a gente sempre tem uma norma de ter as matérias da devida editoria e uma opinião do lado, né? O Ladir Brandt, que é o nosso colunista, articulista da página 15, aqui a manchete diz: Fera deve representar o Brasil em torneios na Europa em 2016. Também na bocha, Tamac perde parte para a etapa regional. E o Pé da Vó, lá em Paris Novo e São Pedro, faz a final neste sábado agora. Ainda temos aí o jogo do Inter ontem contra o Atlético Mineiro, né? Eram 5 brasileiros na Libertadores, agora são apenas 2, o Inter e o Cruzeiro. Bem, vamos começar então pelo Pé da Vó. Pé da Vó que está sempre em evidência, né? Espetacular, né? O pé da avó, esse pé não é torto, né? Não, não é torto. Não é torto, o pé da avó não é torto, porque a turma tem bom desempenho e está sempre aí nas paradas, né? No caso do Fera, tu vê, Adriano, antigamente, tu imagina, eu fui cruzar o Oceano Atlântico aí com mais de 30 anos, né? Hoje em dia essa gurizada vai lá, participa de torneio, essa globalização, essa aproximação das pessoas, que também nos leva a talentos, né? Porque o pessoal muito cedo sai daqui e já começa a sonhar não em crescer aqui, produzir aqui, em se formar e se realizar no Brasil. Já começa a sonhar, e no caso do futebol, pior ainda, né? Porque tu vê o Barcelona tão decantado, em verso e prosa, merecidamente, que é um belo time. Quem são os avantes de destaque? São sul-americanos, né? O Messi, o Suárez e o Neymar estão fazendo a festa lá, e sabe Deus quem vai ser campeão. Não vou prognosticar aqui porque eu sou ruim nisso, né? E da Juve tem o Tevez, né? E tem o Tevez que comenda a bola, né? O pessoal, o sujeito ali decidindo, né? Aliás, quando eu o via no Corinthians, eu nunca apostaria que ele um dia teria sucesso, porque ele é um cara meio controvertido, assim, meio problemático, né? Eu nunca apostaria que ele se tornaria a estrela mundial que acabou vingando, né? Em relação ao Ladir, o que dizer, né? O Ladir a gente costuma falar aqui que nem todo mundo tem fôlego para escrever semanalmente, né? Isso é uma coisa que desgasta. O sujeito tem que ter muito lero, né? Tem que saber fazer a coisa. E o Ladir é um dos que tem um fôlego inesgotável, né? Um espetáculo aqui, nós admiramos muito ele. Em relação ao jogo de ontem, a Libertadores, né? Parabéns para os colorados, né? Faço aqui, tu estás presente aqui e faço homenagem na tua pessoa. Um belo jogo de futebol para qualquer gremista. Não botar defeito, não importa a cor do clube. Futebol bonito, bem jogado, vale a pena ver. Eu fiquei encantado ontem. As duas equipes numa disputa. E tu disseste assim, o Atlético Mineiro
teve, em determinado momento, 60% de posse de bola, mas não traduzia isso no primeiro tempo em algo efetivo, porque a marcação do Internacional é espetacular. Sabe o que eu faço, Adriano, quando eu estou vendo um jogo? Eu me desligo da bola. É um hábito meu. Volta e meia, eu dou uma fechada, porque o olho é muito atraído pela bola, né, aquela coisa. Então, às vezes, eu dou uma fechada de olho assim, porque eu quero ver a tela, para ver eu esqueço a bola e vejo o posicionamento. O posicionamento do Internacional espetacular. Time compacto e aguerrido, né? Tá aquele time, tu olha, procura, larga um pouco a bola. Olha o posicionamento do pessoal, o Atlético dominava, mas não sabia como. Não tinha como. E aí tu vê a qualidade dos jogadores. Porque a despeito disso, muitas jogadas bacanas foram feitas, com o toque, o drible, a finta, né? E ambos os lados, né? Dos dois lados, não. O Internacional com certeza acabou vencedor merecidamente, claro, né? Mas no segundo tempo a coisa foi incrível, porque o Inter tem tido também sorte de campeão. Porque faz as coisas na hora, pá, né? Pô, aquele gol do Alessandro, um gol maravilhoso, né? E eu procurei também ver no VT, eu não tenho certeza, vou te consultar. Me parece que ele não olha para o gol. Ele não olha, antes de receber a bola, ele não olha o Vitor, porque o Vitor está adiantado. Ele não olha, ele dá o drible, ele puxa, ele não olha de novo, porque tem jogador que olha, né? Ele me parece que não olha, ele pressente. E faz um gol espetacular. Eu até achei que ia para fora. Quando ele bateu, eu digo, não vai entrar. E a bola, pá, entrou no lugar do Vitor, né? Eu acho que mesmo que ele não estivesse adiantado, ele não pegava, né? Porque ela veio caindo, né? Veio assim meio folhinha seca, né? Fantástico o gol. E num momento crucial. Aí vai para o vestiário com 2-0, endurece para o adversário. Mas o Atlético volta, faz um, e aí quase faz o segundo, né, Adriano? Aquela rebatida com bola na trave, no travessão do Luan, aquilo foi para... Tanto que o pessoal no estádio, naquele momento, a torcida do Inter deu uma gelada, né? O pessoal se apavorou. Por outro lado, a torcida cumpriu um papel fantástico. O estádio, que coisa bonita. Aquela turma, no entusiasmo, gritando. Olha, eu não sei não. Se fosse no campo neutro, o Atlético, não sei, mas o Inter, a torcida jogou junto, né? Foi espetacular, né? E olha, em relação só aos 5, o Brasil entrou ontem com 5 nessa fase aí das oitavas de final, e no máximo sairia com 3, né, Adriano? Porque havia 2 confrontos de brasileiro, né? Então sairia com 3 no máximo, porque 2 brasileiros haveriam de se matar. A decepção foi o Corinthians, né? Que tentou atropelar o frango e foi atropelado, né? Foi um vexame, né? O pessoal, o Tite ficou, olha, uma situação delicada. Eu acho que ele voltou muito falante. O Tite é um treinador admirável, né? E o Internacional queria o Tite muito agora no início do ano, acabou pegando o Agui, vem se dando muito bem, e o Tite afundou em 2, né? O Tite está fora perdeu o Campeonato Paulista, não disputou sequer a final, né? E afundou agora aí ele tinha levado uma lá atrás do Tolima, né? Que aquilo ficou uma coisa, marcou na carreira do Corinthians dele, depois ele foi campeão mundial. Mas em relação agora ao Guarani, puxa vida, né? Cavalinho Paraguai, quem foi Paraguai foi o Corinthians, né? O Cavalo Paraguai foi o Corinthians, horrível. Não sei não, o Tite vai agora para o Campeonato Brasileiro, né? Vai ter que levantar a taça aí para conseguir apagar essas imagens, né? Mas ele é muito competente, mas ao mesmo tempo ele está muito filósofo, né? O Tite está gostando de falar demais, assim. Acho que ele tem que abandonar um pouquinho isso, né? Ele, não por exibicionismo, mas eu acho que por alegria, por gostar do que faz, acho que ele tem que parar de falar um pouquinho e cuidar mais do time dele, porque a coisa desandou no Corinthians, viu? Bom, Teixeira, agora a gente sai do esporte, vamos para uma notícia nacional e uma notícia muito boa para os aposentados. Há tempo que eu venho acompanhando essa questão do fator previdenciário, o senador gaúcho Paulo Paim é um dos maiores defensores e nunca conseguiu evoluir isso junto ao governo federal. O governo federal sempre colocava restrições. Agora houve uma nova votação e olha só o que diz aqui a matéria que vem de Brasília. Mesmo sob pressão do Palácio do Planalto, foram os deputados do PT que possibilitaram a derrota do governo Dilma Rousseff em votação que aprovou a alteração do cálculo da aposentadoria. O fator previdenciário é aquele fator que acaba achatando o salário do aposentado, né? Os caras ganhavam 10 salários mínimos, passam a ganhar 3, 4, né? 9 dos deputados petistas votaram pela mudança no fator previdenciário e outros 5 não compareceram à votação. Caso todos os 63 parlamentares do partido tivessem acompanhado a orientação do governo, o fator teria sido mantido por um voto. Adriano, a gente
Pois é, mas não é notícia ainda, quer dizer, é notícia... Sim, notícia da aprovação, não, claro, até chegar lá... Não é terminativo, claro. Até chegar lá, só não na sei Câmara, não. Tem que passar pelo Senado e depois não pode ser vetado pela presidente Dilma, né? Todas as outras vezes foi vetado pelos presidentes. Pois é, a chance é grande, né, Dani? Porque, agora, quem leu o George Orwell, né, A Revolução dos Bichos, vai lembrar claramente aqui de que a turma que chegou no poder lá, né, incidentalmente eram os porcos, né? Os porcos tomaram o poder e aí os porcos foram mudando a regra, né? Começaram com ideias de igualdade e terminaram dominando, né? E dizendo que os porcos são mais iguais, né? Então os porcos tinham benefícios a eles. Essa é uma metáfora, na realidade o Orwell escreveu isso pensando no comunismo, né? Porque depois todo aquele staff, né? Aquela turma que ficava mandando lá em Moscou e nos demais países satélites russos, acabaram se beneficiando, né? Viviam numa situação extremamente privilegiada, enquanto o povo vivia na desgraça. Não estamos muito longe disso, viu, Adriano? Porque enquanto nós estamos discutindo o fator previdenciário que vale para ti, vale para mim, por enquanto vale para ti, vale para mim, e para todos aqueles que nos assistem, que não são do poder legislativo, judiciário, executivo ou de estatais, né? Vale para... Essa turma toda está fora. Isso não é republicano, é uma vergonha isso, né? Como é que o judiciário, mas hoje de manhã eu estava escutando, tu sabes que a Ajures, vamos para falar do poder judiciário aqui, tu sabes que a Ajures está defendendo o vale-refeição para os juízes? Para os juízes? Juízes. Sabe o valor? Não. R$700 por mês. Poxa! R$700. Vamos fazer uma conta aqui baratinha, né? Uma conta por baixo. 22 dias úteis por mês, R$700. Um almoço, supostamente é o almoço, né? Dá quase uns 30, deve dar uns 32, 33 reais aí por dia. Mas pode almoçar no restaurante de primeira linha todo dia. Mas por quê? Eles têm auxílio moradia, R$4.500 por mês. Então, se o judiciário se agarra nesses penduricalhos de forma imoral, isso é imoral. Nós temos que sair da questão. Há duas questões fundamentais aqui. Uma é a da legalidade. Legal porque está lá aprovado, tem lei aprovada. Mas não é moral, né? Coisa imoral, mas como um juiz que tem um salário privilegiado num país como o nosso, que é pobre, agora tem que ter auxílio refeição. Então, enquanto tem os juízes são uma casta, me perdoem aqui, não estamos denominando, não importa. Fulano, eu sou amigo de fulano, pouco importa, né? O que é fato, isso ainda precisa ser dito. A sociedade precisa romper com isso para que um dia não chegue na ruptura institucional. Porque a única forma de corrigir todas essas injustiças seria revolucionária, né? Mas aqui, pessoal, acabou. Daqui para frente, a coisa correta, a única forma decente, republicana, e o judiciário deveria defender isso, em prol do futuro, em prol dos seus filhos, porque esses juízes todos têm filhos, terão netos aqui no Brasil. Pensem mais adiante, seria transformar previdência única, só uma. Mas por que um juiz de direito, por que um funcionário público tem que ter um privilégio que nós dois não temos, nós e milhões, a grande maioria não tem? Mas por que licença-prêmio? Tu quer me explicar por que o funcionário público... Ontem eu dei um pulo no INSS e um cidadão que foi atendido antes de mim, não, porque eu estou aqui, faltam para mim tantos anos, mas eu tenho licença-prêmio de 6 meses. Licença-prêmio por quê? Então, licença-prêmio para todo mundo. Mas licença-prêmio porque você trabalhou? 6 meses de licença-prêmio? Isto é um absurdo. São coisas que foram sendo instituídas, né? São direitos adquiridos que não são morais. Então, auxílio moradia, alimentação, quantos? Eu conheço alguns que detêm auxílio moradia, tiveram ao longo de sua vida auxílio moradia e nem alugavam um apartamento ou uma casa, coisa nenhuma. Por exemplo, o sujeito que mora aqui em Montenegro, né, e vai trabalhar em Porto Alegre, faz de conta, né, que está em Porto Alegre, pega o auxílio moradia, mas mora em Montenegro, vai todo dia de carro, de ônibus, seja lá como for, às vezes inclusive com o carro, com o veículo do próprio órgão público. Claro. Isso é imoral. Mas se você não está usando, se usasse ainda, vá lá, né? Está usando, tá bom, então é justo. Eu não acho muito, o valor é absurdo, né? Mas R$4.500 para um juiz de direito de auxílio moradia, né? O sujeito com esse valor compra um imóvel, é melhor comprar um imóvel, compra lá, a prestação é seguramente mais baixa que isso, né? São coisas que esta pátria aqui foi instituindo e que são absurdas. Então, essa questão do fator previdenciário, a redução de 25% a 30%, é imoral. Por que um funcionário público, juiz de direito, Ministério Público, por que eles têm que sair ganhando
o vencimento integral e o cidadão de INSS não. Leia, se você não leu George Orwell, leia A Revolução dos Bichos. Explica de maneira metafórica boa parte do que está acontecendo por aqui. É uma indecência. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui. Amanhã no estúdio Roberto, direto à redação, nós estaremos trazendo as manchetes do Jornal Progresso. Teixeira, obrigado pela participação. Imagina, Daniel, que agradeço. Aqui é um prazer sempre. E o nosso vigor, né? A nossa, digamos assim, a tecla que vibra é exatamente essa. Nós temos que lutar por um país melhor. Nós precisamos largar do consolo. As pessoas, nós temos aqui experiência como veículo de comunicação, a gente sabe, Adriano, que as pessoas podem muito. O povo é sempre um elefante. É sempre um elefante que não... Para fechar aqui, tu sabe que os elefantes são educados quando são pequenos, né, Adriano? Sabia? Sim. Depois de educado, ele é acorrentado. Depois que ele cresce acorrentado, tu pode prendê-lo com um barbante. Ele não escapa mais, ele ficou, digamos assim, disciplinado, né? E o nosso povo é esse elefante que não reage. Se nós tivéssemos mais organização, as pessoas da sociedade mais organizada, olha, muitas dessas coisas aí não aconteceriam, não, né? É um absurdo e o Brasil precisa mudar. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Amanhã a gente volta com mais uma edição do programa aqui na RPM, na JPTV. Até mais.